Olá, queridos, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui onde quero aqui só reforçar o convite para esse domingo, às 8 horas da manhã, principal horário, mas também às 18 horas, onde estaremos amanhã começando, domingo das 7 orações. Será 7 domingo, onde você vai chegar, um pouco antes do culto, você vai subir no altar e você vai ter um particular com Deus. E a cada domingo vai haver uma essência diferente em cima do altar, onde você vai se ungir com as suas próprias mãos, você vai ungir uma fotografia, uma peça de roupa que você trazer, e assim creio no nome do Senhor Jesus, o poder do altar, a presença do altar, a bênção que está no altar, você vai levar para a tua vida, para a tua casa e para a tua família no nome do Senhor Jesus. Se você tem um filho que está nas drogas, problema no teu casamento, se você está vivendo um momento difícil na tua vida, no teu trabalho, venha fazer parte dessa família chamada Família Semente da Fé. Eu tenho certeza que grandes coisas vão te acontecer no nome do Senhor Jesus. Se você acredita no poder do Evangelho, na força do Evangelho, o Evangelho que liberta. Aliás, é disso que eu vou falar aqui daqui a pouquinho. O Evangelho que cura, que transforma. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida e na tua família, no nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui saindo para o monte e falando em libertar, vou sair para o monte agora, eu vou levar a Arca do Monte, aonde vou levar na casa do pessoal, no propósito que estamos vivendo também. Mas antes aqui eu quero trazer uma palavra ao seu coração, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, onde assim está escrito: e conhecereis a verdade vos libertarás. No versículo de número 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Ou seja, aqueles que são livres de fato, os que são livres, são aqueles que vivem na verdade. Por que vivem na verdade? Porque ele diz: se o Filho se libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, aqueles que são livres vivem na verdade. Mas os que não são livres ainda, aqueles que não são escravos de alguma coisa, ainda infelizmente andam na mentira. E muitas vezes não é nem que a pessoa ela anda mentindo, mas o fato dela viver uma vida de engano, o fato dela viver uma vida achando ela que está certa, por espiritualmente falando ela não está conseguindo ver pelos olhos do coração. Muitas vezes a pessoa vive uma vida de engano, achando que está certo e está errado. Por que eu falo isso? Eu vou te mostrar em Efésios daqui a pouquinho, mas antes eu quero, mais uma vez, voltar em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde muitas pessoas elas se dizem que são livres, mas eu quero perguntar para você que vai ouvir essa mensagem. Quando você vê alguém, muitas vezes, um exemplo, você vê alguém roubando, você que vai ouvir essa mensagem, qual nome você daria para aquele alguém que estava roubando? Normalmente a sociedade chamaria de bandido, malfeitor, ladrão, alguém que mata. Qual nome a humanidade daria? Assassino. Alguém ou uma mulher que vende o corpo. Qual nome que a sociedade daria? Prostituta. Alguém que bebe. Qual seria o nome que receberia da sociedade esta pessoa? Cachaceiro, alcoólatra. Alguém que se droga. Certamente receberia o nome de drogado, traficante ou algo semelhante. Mas eu pergunto para você que vai ouvir essa mensagem, qual nome você daria? Porque Jesus nos ensinou tudo o contrário. O que fala é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformei com este século. A pessoa, quando eu me refiro aos cristãos, que dá o nome a alguém que está fazendo algo de errado, ou vê aquele alguém como o mundo vê, significa que ela está conformada com esse século, está aceitando o que o mundo está impondo. Pessoas que ainda são escravos dos próprios pensamentos. Mas a Bíblia nos ensina, devemos ter a mente renovada e transformada em Cristo. Porque quem está em Cristo, a Bíblia diz que a nova criatura, ele faz tudo novo e vive com Cristo em novidade de vida, está escrito. Então, se eu penso como Cristo, tenho a mente de Cristo, como a Bíblia fala, eu tenho que pensar diferente do que o mundo pensa, ver diferente do que o mundo vê e agir diferente do que o mundo age. Como é que você vê as coisas do mundo? O que você pensa com relação às coisas do mundo? E de que maneira você age também com relação às coisas do mundo? Porque quem está em Cristo tem que pensar diferente. É por isso que a Bíblia fala: se o Filho se libertá-lo, verdadeiramente você sereis livre. Ou seja, o que é livre, vive na verdade. Mas aqueles que ainda é escravo de alguma coisa, vivem uma vida de mentira. Repito, não é que a pessoa muitas vezes vive mentindo, mas é que ela vive uma vida de engano. E aquela vida, na verdade, é uma grande mentira e a pessoa não se deu conta. Por que é uma grande mentira e ela não se deu conta? Eu vou te levar em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito. Efésios, capítulo 1, versículo 18, né? Assim está escrito. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Só para você entender, deixa eu só encontrá-lo aqui. Aqui encontrei. 1,18 diz assim de Efésios: iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, para eu entender o para que Cristo me chamou, ou para que Cristo me resgatou, ou para que Ele me libertou, eu só posso entender isso, esse chamado na minha vida. Quando eu falo de chamado, é muito mais que ser chamado para fazer a obra, é muito mais que ter sido chamado para servir, é ter sido chamado para ser salvo. Então, quando eu falo em chamado, eu estou perguntando se você entende ou não a palavra, se você entende o porquê que Cristo te chamou, para ter os olhos do coração iluminados, para que assim você possa entender o porquê que Ele te resgatou. Porque quando eu tenho os olhos do coração iluminados, aí eu entendo qual é o real propósito de Cristo na minha vida. Quando eu tenho os olhos do coração iluminados, aí eu entendo qual é o real propósito de Jesus para comigo, que é simplesmente me salvar por meio do sangue dele. Mas quando eu tenho os olhos do coração iluminados, eu vejo as coisas lá do mundo diferente do que o mundo vê. Eu penso com relação às coisas lá fora diferente do que o mundo pensa. Eu passo a agir com relação às coisas do mundo lá fora diferente do que o mundo age. Eu penso, eu vejo e passo a agir. Tudo diferente do que o mundo vê, pensa e age. De que maneira você está vendo, pensando e agindo com relação ao mundo? É o que diz lá no eu acabei de mostrar, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro, em certa ocasião, ele disse que a pessoa que não é livre é como alguém que vai no espelho agora, ela contempla a sua própria face, daqui a pouco ela esquece de como era, e ela volta novamente para relembrá-lo como que era a sua face. São pessoas que se contemplam a si mesmas e logo esquecem de como era a sua aparência ou sua fisionomia. Pessoas que ainda são escravos na própria mente. Não é necessariamente falando que a pessoa anda mentindo, não, mas é que a vida da pessoa em si é uma mentira. Espiritualmente ela está cega, porque ela está vendo pelos olhos carnais, ela está vendo pelos olhos físicos, e a Bíblia nos ensina que devemos ver pelos olhos da alma, os olhos do coração. Quando eu vejo pelos olhos da alma, pelos olhos do coração, eu vejo diferente do que o mundo vê. Eu passo a agir diferente do que o mundo age. Eu passo a pensar diferente do que o mundo pensa. Eu não olho para a mulher que vem do corpo e não devo ver como prostituta. Ela é alma como eu sou. Quando eu vejo alguém se drogando, eu não tenho que ver como um drogado. Eu tenho que ver ele como alma como eu sou. Eu vejo alguém debaixo da ponte dormindo, ou alguém batendo na porta pedindo um prato de comida, eu não tenho que ver como um mendigo, como um morador de rua. Eu tenho que ajudá-lo com todo amor, porque aquele alguém é alma, como eu também sou. E quem tem os olhos do coração iluminado, pensa assim. Quem tem os olhos do coração iluminado e quem tem a mente livre, pensa como Cristo pensa, vê como Cristo vê e age como Cristo age, não aceita as coisas do mundo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas aceitando as coisas do mundo? Pessoas que são escravas. Pessoas que têm uma vida de mentira. A vida dessas pessoas em si é uma mentira. Elas não conseguem ver, porque está vendo pelos olhos físicos. Por isso que muitas pessoas dentro das igrejas aceitam essas coisas erradas. Muitas coisas erradas que acontecem. Simplesmente porque elas, não é que elas têm demônio, não é isso. Mas é que a mente ainda é carnal, ainda é mente de escravo e precisa ter a mente de Cristo. São pessoas que de fato ainda não são livres, estão vivendo uma vida de mentira e acham que é uma verdade. Mas o que vive na verdade é aquele que vê pelos olhos do coração, pelos olhos da alma. É aquele que não aceita as coisas do mundo, mas rejeita as coisas desse mundo, pelas coisas do mundo vindouro. Quantas pessoas dentro da igreja estão vivendo pior do que os que estão no mundo? São pessoas escravas, aceitando as coisas relacionadas ao mundo. São pessoas escravas. E esse alguém só pode deixar de ser escravo quando passa a ver como Cristo vê, agir como Cristo age, pensar como Cristo pensa. E eu pergunto para você, de que maneira você está vendo, pensando e agindo com relação ao mundo? Tá bom, queridos? Que você possa refletir nisso e se perguntar, será que você é livre ou você é escravo? Qual é a tua mente? De que maneira você pensa com relação ao mundo lá fora? De que maneira você age com relação às coisas lá fora? Pelos quais olhos você está vendo as coisas do mundo lá fora? Pelos olhos físicos ou pelos olhos do coração? Tendo os olhos iluminados para pensar diferente, ver diferente, agir diferente. De que maneira você vê o mundo? Boa reflexão. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.